Olá, eu sou Isabela Reis, fofoqueira profissional. Adoro saber da vida alheia, mas só dou opinião se for solicitada. Aqui, você conta a sua história, chora suas pitangas e eu vou me meter na sua vida. O Ministério da Saúde Mental adverte: não sou profissional de saúde. Sou apenas uma fofoqueira na missão de ajudar nas suas questões e te incentivar a procurar ajuda especializada. Eu tava aqui quieta, mas já que você quis meus pitacos, toma aí então os conselhos que você pediu. Oi, gente! Mais um Conselhos que você pediu está no ar. Bom domingo pra você que tá aqui me ouvindo. Bom, semana passada não teve episódio, meu filho ficou doente, tudo se bagunçou, mas eu estou aqui hoje. Eu compartilhei na semana passada que a gente abriu, depois de 10 anos, a cápsula do tempo que o meu colégio, fez e que todos os alunos que se formaram em 2013 no colégio puderam guardar cartinha, foto, que a gente quisesse dentro de uma maleta. Essa maleta foi guardada num buraco, numa parede, durante 10 fucking anos. E aí, semana passada, a gente abriu, depois de 10 anos, essa maleta. E se você estiver me assistindo e não só me ouvindo no YouTube ou no Spotify, você está vendo que eu estou mostrando agora o meu envelope dessa minha cartinha que eu fiz pra mim mesmo há 10 anos atrás. Gente, foi uma sensação muito esquisita e hoje eu queria ler um pedaço dessa carta porque eu achei tão lindo, tão emocionante, que eu quero ler aqui um pouco. Bom, começa com um envelope escrito para Isabela Reis de 2023, te amo. Autoestima delirante, como sempre. E aí tem umas fotinhas e tal, as fotos não sobreviveram muito à umidade, enfim. Qual é a questão? Como é que eu fiz essa carta? Eu primeiro comecei fazendo um panorama meio geral de como estava a minha vida. Tem as assinaturas, de todos os meus amigos da época. Eu comecei fazendo um panorama geral da minha vida, assim. E aí eu começo com: para a Isabela do futuro. Olha isso, gente. 31/8/2023. É que eu tô mostrando a carta. É muito estranho, porque assim, a sensação que eu tive lendo essa carta é que eu tinha escrito ela, 2 anos atrás. Vocês vão entender por quê. Mas ela é tão fiel a quem eu sou hoje que é muito bizarro pensar que eu escrevi essa carta realmente há 10 anos atrás. Eu tinha 17 anos nessa época, eu tô com 27 agora, né? Foi assustador, assim. Eu ainda não consegui, de verdade, assimilar que eu realmente escrevi isso com 17 anos, há 10 anos atrás. E eu sou tão apegada que eu fiquei com muito medo disso sumir, sei lá, e eu tirei foto da carta na época. Eu tenho esse arquivo até hoje. Vocês sabem que eu sou louca, eu tenho 300 nuvens, backup de tudo e tal. Só que eu nunca li. Eu já passei por essa carta várias vezes enquanto eu procurava foto e tal. E eu sabia que ela tava lá, mas eu nunca li. Eu realmente queria ter o choque de pegar isso no papel 10 anos depois. Bom, e aí eu comecei a carta falando de quais eram os meus professores favoritos, quem eram os meus amigos daquela época, quais eram os meus relacionamentos da época, quais foram os meus namorados. E a minha sensação era assim, eu acho, né? Lendo, se eu tivesse esquecido de tudo, se eu nunca mais tivesse contato com nenhuma dessas pessoas, essa carta me faria lembrar, sabe? Eu continuo tendo contato com quase todo mundo. E eu continuo lembrando, né? A gente acha que 10 anos a gente vai, sei lá, o que vai acontecer, mas enfim. E eu quis pegar muito o meu sentimento daquela época, como eu me sentia em relação ao colégio, aos meus amigos, à minha família. Tem uma página que eu tô só falando da minha família, da minha mãe, do meu pai, da minha irmã, do meu padrasto, da minha madrasta, da minha avó, das minhas avós. Então, como é que eu me sentia naquela época em relação à minha família. E aí tem uma coisa que é muito doida. Já me fizeram essa pergunta: o que você diria pra sua Isabela de 10 anos atrás, ou o que a sua Isabela de 10 anos atrás acharia de você hoje? E uma coisa é a gente fazer essa leitura agora sobre a nossa pessoa de 10 anos atrás. A outra coisa é você ler exatamente o que você de 10 anos atrás achava disso tudo.
É muito doido. E como eu sempre me expressei muito bem escrevendo, foi mais doido ainda. Mas vamos lá, para as partes que interessam. E aí, enfim, eu falo dos meus relacionamentos, e aí eu termino esse trechinho falando assim. Essa não é a parte que eu achei mais emocionante, tá? Mas eu acho uma parte muito curiosa e acho que vale a pena. E aí eu termino falando assim. Espero que eu nunca sobreponha a felicidade de ninguém na frente da minha. Gente, é muito doido ler isso. Hoje é vital pra mim pensar na minha felicidade acima e antes de tudo ou qualquer pessoa. Preciso continuar assim. Nada pode ser mais importante que você, Isabela. Não deixe nunca sua felicidade depender de outra pessoa. Continue adorando a própria companhia, porque hoje você ama estar sozinha, e nunca só. Saiba desfrutar da voz sábia e conselhos da sua própria mente. Continue olhando para dentro e se ame muito, não dependa de ninguém. Isso é você. Sua cabeça é do mundo, não permita que ela se prenda. Seja livre e boa. E lembre-se, você atrai o que transmite. Tirando o tom motivacional, né? Uma coisa meio coach. Eu achei muito lindo. Com 17 anos eu falava... Continue adorando a própria companhia, porque hoje você ama estar sozinha. E eu continuo amando estar sozinha. Eu continuo amando a minha própria companhia. Eu já falei várias vezes aqui, né? O quanto... Depois eu fui entendendo, né? Os meus limites dessa sociabilidade. Mas eu não tinha essa lembrança. A minha lembrança que eu tenho de mim com 17 anos é uma pessoa muito sociável. Eu saía muito com as minhas amigas. Eu tava sempre com os meus amigos. Eu não tinha uma lembrança tão forte de eu ser uma pessoa que gostava tanto de ficar sozinha naquela época. Eu fiquei muito passada, assim. Eu fiquei... Tá, eu vou continuar lendo a outra parte. E aí, no final, eu falo, assim... Cara, como é que eu falava direto, né, comigo? É muito doido. Tudo é muito doido. Bom, e aí essa é a parte que eu achei mais emocionante. Até vazou, tá vendo um pouco da tinta das assinaturas dos meus amigos. Mas essa é a parte que eu achei mais emocionante. Que é o final, na verdade, da carta, né? A minha despedida pra mim. Que eu falo. Por fim, quem é você agora? 27 anos. A Isabela de hoje se imagina casada. Gente, essa parte é muito doida. A Isabela de hoje se imagina casada, com um homem barbudo e com pelo menos um filho. Ou, no mínimo, já pensando em ter um. Eu falo pra vocês que eu sempre quis ser mãe nova. Espero já estar morando sozinha pelo menos uns 3 anos. É meu sonho ser independente. Será que as minhas opiniões políticas vão mudar? Gente, olha isso. Sou petista, amo Lula, amo a Dilma. Sou a favor do... Gente, sem sacanagem. Eu não tô de sacanagem com vocês. Olha isso aqui. 31/8/2013. Sou a favor do aborto, a favor da exploração de células-tronco. Na época tava super em alta esse debate. E de todos os assuntos progressistas. Não quero casar na igreja. Não me imagino jurando coisas que não concordo para uma entidade que não me representa. Eu já era do candomblé nessa época. Gente, cri-cri, né? Cri-cri. Quero, antes de tudo, ser feliz e pretendo nunca descuidar do meu corpo que tanto gosto. Silicone? Será? Eu queria botar silicone nessa época. Agora eu não quero mais. E o jornalismo? Será que seguir? Depois de desistir da medicina, fiquei meio sem rumo e ainda estou. Será que seguirei mesmo os trilhos de mamãe? Gente, ninguém nem falava de podcast naquela época. O Instagram tava começando, 2013. O Instagram tava, tipo assim, começando, imagina. Era Facebook ainda. Que loucura, eu não tinha a menor ideia de que eu trabalharia com o que eu trabalho hoje. Isso nem existia. Você é feliz, Isabela? Olha aqui, em letras maiúsculas. Você é feliz, Isabela? Pensa. Se não for, para tudo e muda. Você nunca se permitiu ser infeliz. Não comprometa agora a sua vida. Resolva suas pendências e vá atrás. Continue indo atrás dos seus sonhos. Não se conforme. Você continua indignada por espírito? Eu te amo, amo quem eu sou e espero que você se ame também muito. Assim somos. Não esqueça da sua felicidade em primeiro lugar. Ai, eu fico muito emocionada de ler isso. Ai, seja feliz. Obrigada por ser assim tão você. Até daqui a 10 anos. Da sua Isabela Fraga Reis, de 2013, para Isabela Oliveira Reis, de 2023. Eu troquei de sobrenome, não sei se todo mundo que me ouve aqui sabe disso. Gente, juro, eu não me recuperei ainda dessa carta. Sabe o que eu achei
de mais emocionante, eu achei muito curioso, assim, como sem querer as coisas aconteceram, né? E eu tenho ficado muito na minha cabeça com uma frase que eu falei para uma amiga minha que casou outro dia, que é: tudo isso já foi um sonho. E essa frase ficou muito na minha cabeça. E quando eu li essa carta, essa frase voltou muito, né? De como essa vida já foi um sonho. E eu sabia que era, né? Mas eu não sabia que era um sonho tão delineado, tão desenhado pela Isabela de 17 anos, assim. Isso foi muito chocante. E é muito chocante porque, no fim das contas, quando eu tinha 23, 24, isso não era mais um plano. Eu não tinha nenhuma perspectiva de quando eu ia sair de casa, eu tinha acabado de pedir demissão, eu nem conhecia o Rafael, eu não tava nem imagina que eu queria ter filho naquela época, eu não morava com a minha mãe. Nada disso era, de fato, uma coisa que tava seguindo esse meu cronograma da época. E do dia pra noite tudo isso se concretizou de uma maneira muito inesperada. Era 000 meu plano. É muito engraçado a história do que eu fiquei meio sem rumo, né? Depois que eu desisti da medicina, fui pro jornalismo. E o jornalismo, logo depois daquilo, virou uma coisa completamente diferente, né? O meio mudou muito. Logo depois que eu entrei na faculdade, eu ainda nessa época me imaginava seguindo uma carreira bem tradicional, assim, né? No jornal, cadernos especiais, sendo repórter especial, meio que o mesmo caminho que a minha mãe trilhou. Nem imaginava que ia existir Instagram, publi, tipo assim, podcast. Como assim? Era época ainda de YouTube, né? E o que eu mais fiquei... Bom, eu não preciso nem comentar que eu continuo... Como eu sou fiel às minhas convicções, né? Eu sou petista, amo Lula e amo Dilma. Eu votei... Eu acho que eu não tinha votado ainda nessa época. Eu não tirei meu título com 16, eu só tirei meu título com 18. Mas logo depois, em 2014, eu votei na Dilma. Mas como eu era, nessa época, já bastante consciente, assim, politicamente, eu tinha uma memória dessa minha consciência, na verdade, mais pra virada minha na faculdade, do fim de 2013 e especialmente quando eu comecei na faculdade. Mas, na verdade, né, agosto de 2013 eu já tava com aquilo ali bastante consciente. Também teve aquelas jornadas de junho, né, de 2013, e aquilo levantou também muito essa discussão. Mas, assim, de tudo isso, o que mais me emociona é o final, né? Como eu tava tão preocupada com a minha felicidade, se eu estaria ou não feliz 10 anos depois, e, de certa forma, o medo que eu tinha de estar infeliz, o pavor que eu tinha de me deparar aos 27 anos com uma Isabela infeliz. Como de tudo aquilo, você vê, eu não falo de dinheiro em momento nenhum. Tipo, eu não falo, imagina que eu esteja rico. Eu queria ter minha família, que sempre foi o grande sonho da minha vida, e eu queria estar feliz. Sei lá onde é que eu ia estar, sei lá onde é que eu ia morar, sei lá os lugares que eu ia ter viajado. Eu também não falo isso em momento nenhum, e é uma coisa que pra mim é muito importante, mas a minha parada era estar feliz, como eu repito isso várias vezes. Não só da minha preocupação com a minha felicidade, mas com o meu espaço de ainda ser fiel às minhas convicções. A parte do você continua indignada por espírito me dá muito tom de como eu sempre fui essa pessoa, né? Que não foi só rompantes adolescentes. Hoje em dia eu acho que eu tô um pouco menos indignada, mas talvez eu esteja concentrando a minha indignação mais no ângulo de grilo do que em outras esferas da minha vida. Mas, gente, isso aqui é muito lindo, né? Eu acho. Como eu te amo, eu amo quem eu sou. Eu espero que você se ame também. Como eu gostava tanto de mim, né? Eu já falei várias vezes, isso não é segredo pra ninguém. Eu estudei no Colégio Cruzeiro, eu estudei num colégio, enfim, particular, carésimo, do Rio de Janeiro, que 99% dos alunos naquela época, enfim, não sei hoje, mas imagino que continue a mesma coisa, mas naquela época eram brancos, e foi no colégio que eu vivi, durante a minha adolescência, os grandes e terríveis episódios de racismo da minha vida. Tanto pessoalmente quanto na internet, né? Naquela época de Orkut anônimo, Formspring. Aquilo ali pra mim foi um detonador, assim, das piores coisas que eu já li sobre mim até hoje. E ainda assim, eu tinha muita autoestima, eu gostava muito de quem eu era. Talvez não fisicamente, né? Definitivamente não fisicamente, mas eu gostava muito da minha personalidade, eu gostava muito da pessoa que eu era muito feliz, eu acho.
E eu era muito cuidadosa comigo, eu era muito preocupada comigo. E eu achei isso muito emocionante, assim. Como com 17 anos eu era tão preocupada com a minha felicidade, com o meu futuro, com eu estar bem acima de qualquer outra coisa, com eu estar feliz, com eu respeitar o que eu gosto, como eu não colocar a felicidade de ninguém acima da minha e acho que isso foi muito tom dos relacionamentos que eu tive também nos últimos 10 anos. É isso, assim, eu não sei nem mais o que falar, eu queria compartilhar, queria fazer um convite para todo mundo que tá ouvindo, escrever uma carta para o seu eu daqui a 10 anos, guardar essa carta, não queimar a largada, não ler antes e reler. Daqui a 10 anos eu vou ter 37, imagina se eu fizer isso de novo, o que eu vou ler, meu Deus. Foi muito emocionante, eu queria... Tem uma parte muito boa que eu falo, saiba desfrutar da voz sábia e conselhos da sua própria mente. E agora eu não estou só desfrutando comigo mesma, mas também estou emprestando para vocês a voz sábia, os conselhos da minha própria mente. Mas enfim, gente, é isso. E eu fiquei muito orgulhosa de mim, de como eu fui muito fiel a quem eu sempre fui. E eu continuo muito fiel. E eu fiquei muito orgulhosa de ver isso, de como eu não me fragmentei, eu não sucumbi, eu não me moldei às outras pessoas, como eu continuo muito fiel àquela Isabela de 2017, como eu fui muito fiel aos nossos sonhos, à nossa personalidade, às nossas vontades, às nossas convicções, às nossas opiniões, às nossas chatices, à nossa individualidade, como eu fui muito fiel a mim. Mais do que a qualquer outra pessoa que cruzou minha vida nesse tempo. Inclusive mais do que os meus pais, mais do que minha mãe, mais do que tudo isso. Então, eu fiquei muito orgulhosa. Muito, muito orgulhosa, muito emocionada. Eu acho que eu nunca vou superar essa carta. É muito estranho. Eu poderia ter escrito tudo isso há, 2 anos atrás. E tem literalmente 10 anos. É muito lindo. É muito lindo. É isso, gente. Façam uma carta para vocês. Sejam fiéis a quem vocês são. Eu acho que esse é o meu grande conselho. Seja fiel a quem você é, ao respeito que você tem por você, às suas convicções. Uma boa semana. É isso que eu tenho para dizer. Até semana que vem. Beijo.